Brasília, Márcio Rocha está conosco para falar sobre a PEC das drogas, né, Márcio? Bom dia para você. Oi, Ivan, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a proposta de emenda à Constituição que trata do porte, da posse de qualquer quantidade de substância ilícita, a chamada PEC das drogas, pode ser votada no plenário do Senado nesta primeira semana de abril. O texto precisa de mais 2 sessões de discussão antes de ser votado em primeiro turno pelos senadores, depois que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Após essa votação, são necessárias mais 3 sessões de debates para que o texto seja votado em segundo turno, em que precisa dos votos de pelo menos 49 senadores. A PEC considera crime a posse de qualquer quantidade de droga e acrescenta no texto constitucional que deve ser observada a distinção entre traficante e usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, para que sejam aplicadas penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência química para o usuário. O texto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é visto como uma resposta ao retorno da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização no porte de maconha. Pacheco declarou que essa proposta não apresenta retrocessos. Vamos ouvir. Uma decisão dessa natureza de descriminalizar significar o estímulo ao uso em locais públicos, em restaurantes, em shopping centers, em festas, em espaços dos mais variados, e ao se estimular isso, ter a perplexidade da conclusão de que o Estado não se organizou para isso e a aquisição da mercadoria continua a vir de organizações criminosas que financiam corrupção, homicídio, tráfico de armas, corrupção de menores. Pois é, o texto determina que é a Justiça que vai definir, de acordo com um conjunto de provas, se quem for flagrado com drogas vai responder por tráfico ou será enquadrado como usuário. Mas senadores ligados ao Palácio do Planalto criticam a falta de elementos objetivos que permitam essa diferenciação. No entanto, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a base não deve fechar posição em relação ao tema, já que a prioridade é votar pautas econômicas. O governo não vai liberar nem está fechando questão em relação a esse tema. Nós não debatemos isso e o governo não tem posição ainda formada e firmada em relação ao encaminhamento desse tema. O nosso foco nessas reuniões de todos os presidentes Pacheco é a agenda que possibilita que a gente continue celebrando números como do CAGED, da inflação sob controle, para continuar uma sustentada queda da taxa de juros. Pois é, esse tema é discutido no Supremo Tribunal Federal desde 2015, né, e analisa um artigo da atual lei de entorpecentes. O placar está em 5-3 para descriminalizar o porte apenas da maconha para consumo próprio, mas a sessão foi suspensa depois que o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Valeu, Márcio. De Brasília a gente vai para Belo Horizonte. O Lucas Catapreta está conosco.